Dando continuidade aos trabalhos, então, a apresentação do Alan e do Silvio Luiz. A palavra de vocês, temos 20 minutos. Primeiramente, boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é infraestrutura e materiais para o ensino da educação física da rede pública de ensino do município de Pitanga. Então, com o nosso trabalho, a gente buscou observar se as instalações da rede pública, tanto municipais como estaduais, do município de Pitanga, estão de acordo com o que diz os PCNs, que estão dentro dos parâmetros curriculares nacionais para desenvolver as aulas. Os dados foram adquiridos através de entrevistas por meio de um questionário que a gente elaborou e aplicou com os 5 professores da área. Bom, o nosso objetivo foi analisar as instalações da rede pública de ensino, se possui infraestrutura adequada para a prática de educação física conforme o conteúdo sugerido pelo PCNs. Bom, a gente foi até essas escolas, a gente fez uma observação, no modo geral, para ver se elas estão adequadas para a prática da educação física, conforme pede o documento do PCN, parâmetros curriculares nacionais. O problema do nosso trabalho que saltou foi se a rede pública do ensino do município de Pitanga está adequado de acordo com os questionários sugeridos, com os conteúdos sugeridos pelos PCNs da educação física. O nosso estudo está limitado na análise de infraestrutura e materiais da Escola da Rede Pública de Ensino de Pitanga. Sendo elas, a gente pesquisou em escolas municipais e estaduais. Nosso trabalho está delimitado à entrevista com os professores da rede pública municipal e estadual do nosso município. A nossa metodologia foi de campo, descritiva e quantitativa. A população foram os professores da rede municipal e estadual do município de Pitanga. A gente escolheu nessas 5 professores a faixa etária de 25 a 45 anos de ambos os sexos. Lógico que a gente buscou procurar os professores de educação física porque seriam pessoas mais adequadas para responder o nosso questionário. O instrumento foi um questionário elaborado por mim, pelo Silvio, que foi validado por 3 professores aqui da UCP, especialistas na área. Procedimento. Durante a pesquisa, a gente buscou observar se a infraestrutura das escolas estão adequadas para a prática das aulas de educação física. Como eu já falei, foram 5 escolas onde a gente elaborou os questionários, junto com os professores, eles responderam os questionários. Nos questionários, a gente buscou investigar da seguinte forma. Se a escola possui tabelas de basquete, postes de voleibol, rede de voleibol, enfim. Nosso questionário estava assim, possuem, sim ou não, observação. Se possuem, logicamente, sim, não possuem, não. E se tem se está estragado ou não em tais condições de uso, ele ia colocar isso na observação. Então, através do nosso trabalho, a gente chegou aos seguintes resultados. Das 5 escolas pesquisadas, todas elas possuem quadras, onde somente 2 não são poliesportivas e apenas uma, a professora relatou que não está 100% em plena condição de uso. Mas a gente estava junto com o professor nessa observação e viu que foi alguma coisa no piso, onde não impedia do professor de educação física trabalhar e passar ali os seus conteúdos na quadra. Só tinha que ter um pouco mais de cuidado em determinada área daquela quadra. A existência das traves de futsal. Todas 4, 5 dessas escolas, 4 possuem e uma não possui e uma relatou não estar em boas condições de uso. O professor falou para a gente que em condições estava, só que por matérias de segurança, ele não querendo botar em risco a sua aula para que a trave vinha cair em cima do aluno, ele se machucar, ele então decidiu não utilizar aquela trave por matérias de segurança para não pôr em risco a sua aula. Das 5 escolas, apenas 2 não possuem arcos e tabelas de basquete, onde o professor possa utilizar. E das 3 que possuem, o professor colocou nas observações que não estava em condições de uso, até a gente viu o arco da tabela estava pendurado e a tabela realmente estava caindo
Então, aquele conteúdo, o professor procurava adaptar de alguma forma, quando ele falou que improvisava um basquete somente do outro lado da quadra, ou então ele aplicava a brincadeira do cestobol, que acho que a maioria que estão aqui hoje conhece, que é um basquete adaptado, onde o ponto é contado ponto dentro de um balde ou de um lixeiro grande. Aos pós-voleibol. Das 5 escolas que a gente foi, uma apenas não tem os pós-voleibol. As demais relatou ter e estar em boas condições de uso. Nessa escola que não tem o pós-voleibol, a gente também conversou com o professor e perguntou para ele, por curiosidade, como é que ele fazia nas aulas dele. Ele relatou que tem os alambrados do lado da quadra e nem a quadra poliesportiva. Ele amarra as redes nos alambrados e com o giz ele faz o tamanho da quadra não oficial, mas sim adequado para que eles tenham a vivência do esporte e o professor possa passar a aula dele normalmente. Só uma das escolas não possuía mesa de tênis e mesa, raquete, bolas e redes. Nas demais escolas, além de possuir, como todas as outras, tinha 2, né, que eu acho que o município cede 2 mesas para cada, e algumas das outras escolas eles possuem projetos onde eles construíram mais 2 ou 3 mesas auxiliares, mas aí não foram mesas oficiais, foram de concretos, buscando aproximar o máximo possível do tamanho, da dimensão da mesa oficial. O professor falou que até mesmo para trabalhar nas disciplinas de educação física, só no projeto é melhor, porque em vez de ter 2, 4 alunos participando, ele podia ter ali, quando era individual, podia ter 8 alunos participando, ou em dupla podia ter 16, que deixava a aula deles mais dinâmicas. As bolas de futsal, voleibol e basquete. Todas as escolas relataram ter as bolas, mas 3 dessas escolas relataram não ter bolas de handball. E nós também, junto com o nosso protocolo, a gente buscou conversar com o professor e saber, né, como é que eles faziam para fazer o jogo. Ele falou que ele não tem as bolas propriamente oficiais, as bolas de handball necessárias para o jogo. Mas eles buscam adaptar as outras bolas o mais fácil possível, para que os alunos possam ter um bom aproveitamento da aula e vivenciar o esporte. Não, lógico, com bolas oficiais, mas com bolas adaptadas. Influencia, sim, mas não 100%. Quanto aos arcos e cones, a gente pode observar que 2 escolas não têm. Dessas 2 escolas são estaduais. E com a entrevista, com a conversa que a gente teve com os professores, enquanto eles foram preenchendo o protocolo, a gente pôde observar que esses 2 materiais são mais utilizados nas séries iniciais, para trabalhar lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, da iniciação ao desporto como saltos, por exemplo, brincadeiras lúdicas. Então esses 2 materiais são mais utilizados, a gente pode observar que são mais utilizados nas séries iniciais do que nas séries finais. Em relação às cordas, apenas uma escola onde a gente foi não possui. E essa escola que não possui é uma escola do ensino fundamental. Nós como já temos vivência na prática, a gente quase não... No ensino fundamental não é muito utilizada a corda. E sim no ensino médio não. Nos anos iniciais, a gente usa mais com criança, para eles terem uma vivência ali não o esporte propriamente dito, mas sim trabalhando com eles o esporte dentro do lúdico, fazendo com que eles aprendam brincando ali, e as cordas são bem necessárias nessas partes. A carência maior que a gente pôde observar foi a vivência das atividades baseadas no atletismo. Só uma das escolas possuíam bastões, pesos e lanças de arremesso. E algumas das lanças, bastões e pesos foram improvisados e feitos pelos professores. Então, nas demais escolas, será que esse conteúdo não está sendo passado? Ou será que está sendo passado somente na teoria? A carência maior que a gente pôde notar foi nesse ponto. Colchonetes, só uma das escolas não possuía colchonetes, mas a gente também pode observar que os colchonetes que tinha nas outras escolas estavam deixados de lado, num canto. Teve escola que a gente viu que os colchonetes estavam dentro dos pacotes, estavam novos. Então, será que certas atividades não estavam sendo trabalhadas, certos materiais estavam sendo deixados de lado? E a pista de atletismo. A pista de atletismo, acho que não está dentro da realidade de nenhuma escola, não está com certeza dentro da realidade, nenhuma escola do nosso município e talvez nem dos municípios vizinhos.
que tem a carência, que é a falta desse material. Propriamente dito, aqui na cidade de Pitanga não possui nenhuma escola, só no colégio estadual que a gente observou possuía uma pista de salto. Então os professores adaptam essa pista de atletismo para transmitir aos alunos. Até ele comentou com a gente que até nos jogos, a fase municipal ocorrem basquetebol, tênis de mesa, vôlei, ping-pong, e atletismo não. Atletismo tem poucos alunos participantes e vão diretamente para a fase regional. Então, será que se tivesse uma pista de atletismo aqui, tivesse sendo trabalhada, será que os alunos daqui seriam levados somente para a fase macro ou fase final? Ou será que teria a fase inicial? Foi o que os professores constataram com a gente. Vale definir que os dados levantados permitiram verificar as condições de infraestrutura das escolas. Bom, como eu já disse, e o Alan também no começo, através do protocolo de observação, os professores responderam e as escolas, no modo geral, estão aptas para os conteúdos de educação física conforme a PET-PCNs. Ainda que faltem alguns itens, observou que nem sempre as condições físicas e estrutura garantem o sucesso do trabalho docente. Bom, a gente pode perceber assim, que por mais que tenha carência desses materiais nas escolas, o professor, diante da turma, ele jamais vai deixar faltar uma aula de educação física, porque ele não tem ali uma bola de voleibol, uma trave de futsal adequada para isso. Jamais. Ele sempre vai procurar adaptar e fazer com que os alunos tenham essa vivência do esporte dentro das aulas dele e que eles possam levar um conhecimento mais à frente, porque às vezes o aluno ele não tem vivência daquele material, não é um bicho de sete cabeças, tá certo? Mas mais pra frente eles encontram aquilo ali, eles se surpreendem, porque é a primeira vez que eles estão vendo ali, eles falam, nossa, lá o professor não passou, ou a gente não teve conhecimento desses materiais. Então, diante disso, tudo isso que a gente falou aqui, a gente pode concluir que as escolas do município de Pitanga estão, talvez não 100% dentro dos PCNs, mas elas sim, o professor que está aqui pode sim trabalhar todos os conteúdos, sendo da forma certa, com os materiais certos e adequados, ou improvisando, que cabe a nós professores transmitir ao aluno o estímulo certo para ele vir a praticar a nossa aula. Seja a atividade que for, seja desde o futsal, que é uma atividade que todo mundo conhece, futsal, vôlei, voleibol, até as atividades individuais, como xadrez, tênis de mesa. Cabe a nós, professores, passar para os nossos alunos, transmitir o estímulo necessário para que eles venham praticar nossas aulas. E não ficar lá de lado, deixar o aluno de lado, mostrar que todos podem participar. E também é importante a gente lembrar que o professor de educação física, licenciatura, o objetivo dele não é ir lá com todos os materiais, com as quadras tamanho adequado e passar somente o esporte. Não. Nós, como profissionais de licenciatura, temos que transmitir ao nosso aluno a importância da atividade física relacionada com a saúde, que através do esporte, das atividades, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, eu vou aprender a conviver em grupo, vou aprender a cooperar com o meu colega de turma e até fora do colégio. Aí cabe aos professores, além das aulas dentro de sala, existem os projetos, como a gente já comentou, que pode despertar através de uma aula de educação física, eu posso despertar o interesse do meu aluno a praticar um esporte propriamente dito. Bom, só concluindo o que o senhor falou, nós como professores de escolas, a nossa função não é formar atletas, e sim cidadãos, certo? E não adianta o professor ter tudo aquele material ali na escola, ter uma infraestrutura boa, tudo certinho, se o professor ele não tem vontade de passar aquilo, o conhecimento dele adiante. E também tem muitos casos que o professor tem vontade, mas a infraestrutura do estabelecimento onde ele trabalha não oferece as condições que ele precisa. Mas não é por isso que o professor, diante de tal situação, ele vai deixar com que isso interfira nas aulas dele. Aqui as nossas referências. Todas as nossas referências. E o nosso trabalho é esse. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês o objetivo que a gente conseguiu com essa pesquisa. Obrigado pela explanação. A professora Carla ficou uma... Então, eu queria falar para vocês que a primeira coisa que eu quero saber, se eu vou brincar com saúde
Mas era muito bonitinho ainda dançando o tempo todo, né? Porque tá Não, dá vontade de ser correndo. quebrar o gelo. Eu quase corri lá pra ela. Uma apresentação meio tipo Jornal Nacional. Legal. Eu lembro, você. Uma coisa que eu deixei aqui para vocês constarem, nosso amigo Aurélio, como escreve no Facebook. Tá? Porque vocês escreveram uma hora separada, era um pouco lá no meu texto, vocês escreveram e depois vocês colocaram hífen. Eu sei a forma correta, mas eu não vou contar para vocês, vou deixar que vocês pesquisem no Aurélio, corrijam aí no trabalho que vocês. Eu marquei para vários lugares, tá? Só para quebrar o gelo aí com vocês, para eu sei que vocês são bem médicos, então já pensaram nisso, né? Tomem cuidado com algumas palavras que vocês não acentuaram. Lembra que eu falei na sala, pede para outra pessoa ler, pede para a mãe ler, a mãe vai ler, vai ver lá que tem algumas palavras que não têm importância. O tempo verbal já foi falado nas outras apresentações aí. Vocês já fizeram, já foi, né? Então não será, já foi, aconteceu, fiz algumas anotações. E alguns autores que aparecem e outros que não aparecem na bibliografia. Vocês citaram no texto, mas eles não aparecem aqui. Eu quero que vocês confiram só depois para vocês estarem dando uma revisadinha nisso. São professor, os autores que não aparecem é naquelas citações que tem mais de um autor, aí geralmente a gente buscou colocar o nome do primeiro e deixar lá aberto, que era mais de um autor. Tá. E assim, eu achei bem interessante, vi vocês lá na minha escola, né? Minha escola é uma das que mais me diz que tudo aquilo que dá um problema lá na minha escola não tem, né? Uma das escolas que eu atuo é que tem tudo, e a outra é que não tem. E os né? professores e os diretores acharam interessante o nosso trabalho, por causa que ninguém buscou ainda esse. Eu não sei, eu nunca dei uma olhada, mas acho que esse foi um dos primeiros trabalhos que fala sobre isso. E quando eu fui aluna, eu não tive nada disso que vocês perguntaram aos professores. E hoje, enquanto eu sou intérprete lá, eu sempre comento com vocês, eu aprendi muita coisa. E eu aprendi a arremessar peso nesse pouco tempo, na aula de educação física. No peso oficial, feminino, porque o professor tinha, não era principal, tinha. E a gente foi arremessar lá no redondo. Tá? Na escola não podia arremessar, senão ia quebrar tudo isso. Então, se o professor quer, ele faz. Né? Vocês estão se formando, os demais estão aí que vão se formar. Se vocês quiserem, vocês conseguem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Professor Prestes. Sabe bem para falar? Não xingue agora. Nada. Parabéns. Tá dançando, só falando. Tá dançando ele fala. Nossa, ela tá tirando foto e ela dançar com Deixaram muito claro. Parabéns pela apresentação. Obrigado. A gente tentou deixar o mais claro possível, igual o senhor falou Não, uma foi vez. uma coisa. Não. Não, igual o professor. As minhas colocações estão escritas. O professor falou para nós, um trabalho bem explicado, ele não gera dúvidas, não gera perguntas. A gente buscou deixar o mais claro possível. O mais legal foi ver vocês pesquisando. Eu só quero saber o seguinte, eu sei que um dos capetes que eu tenho enquanto eu estou dando aula é ficar me mexendo lá na frente. Faço que nem vocês? Faz. Eu Faz. também, né? Quem não Faz. faz? Eu também, né? Mesmo? Não, Você o fica- Leonardo faz mais. Sim ou não? Maestro? Sim ou não? Não, tá. Tudo bem, mas assim. Eu também fiquei curiosa. A gente só se dá conta de que de repente. Então, é por isso que eu não... A Carla não tanto, mas a é que eu Carla faz. balanço as mãos, né? Mas o Léo daí, né? O professor Prestes, o professor Leonardo nem tanto mais do Carlos, viu? E o professor eu- Prestes? Fala tudo. Ah, o Carlos também. Eu- O Professor Prestes joga na parede. O Prestes se joga na Eu, parede. descendente de italiano, já começo com as mãos, né? Mas voltando aqui, o que a professora Carla falou é bastante relevante, ó, quanto a tempo verbal. Por exemplo, aqui mais do que o tempo verbal, a redação está equivocada. Por exemplo, projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso, não. Isso aqui já não existe mais. Então, beleza? Não é mais trabalho, projeto, é trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de licenciado em educação física, blá, blá, blá. Eu não sei qual é o modelo, eu não conheço. Mas tem um modelo para isso aí, vocês colocam aí. Resumo.
o resumo é o seguinte, mesma coisa. O Prestes falou há umas 2 apresentações atrás a respeito de artigo. Isso aqui não é um artigo, tá? Então você troca lá a palavra artigo por palavra estudo, é que é o timer, né? 20 minutos, hora de acordar. É. Então, troca artigo, porque não é um artigo, é uma monografia, como diz o Prestes, o artigo seria mais ou menos 1/3 disso aqui, de conteúdo, de discussões, tá? Então, não é um artigo, é um estudo, é uma pesquisa, é um trabalho, menos um artigo. E daí falta, no resumo, eu percebi o seguinte, que falta as partes da pesquisa, tá certo? Introdução está lá, objetivos, agora, metodologia, população, amostra, instrumento de coleta de dados, resultado e conclusão, ou seja, é como eu falei, vocês estavam aqui na banda anterior. Antes, uma metade. Tá, então eu vou repetir o que eu falei lá. O resumo serve para quando você estiver pesquisando, para quando você estiver olhando. Vamos supor, você está fazendo o seu TCC, tá? E você vai lá e olha um trabalho meu, um trabalho que fui eu que escrevi. Mas o meu trabalho tem 184 páginas, beleza? Você vai ler as 184? Não vai. Vai que você chegou lá pela 100ª página e viu que não serve para nada o meu trabalho na sua pesquisa, não vai ter contribuição nenhuma, tá certo? É para isso que serve o resumo. O resumo serve exatamente para que tenha todos os passos da pesquisa. O resumo conta as 184 páginas que eu escrevi, ok? Então ele tem que constar, ele tem que ter no resumo todos os passos da pesquisa. Não derruba? Não nada. Fica nervoso. Tá certo? Então olha só, introdução, objetivos, metodologia, dentro da metodologia, população, amostra, instrumento de coleta de dados, resultados, enfim. Já é bem batido aí o que vai. Deixa eu ver aqui. Mas tem mais algumas coisas aqui, ó. Coleta. Tá. Eu lembro que quando a gente estava definindo esse instrumento de coleta de dados, a gente ia fazer. A gente não sabia muito bem o que fazer, vocês não sabiam muito bem o que fazer. Eu falei para vocês o seguinte, ó, vocês vão nas escolas e verifiquem se tem essa infraestrutura, tanto que a professora Carla, né? Aí o que acontece? Acontece o seguinte, mas professor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos preencher? Nós vamos com o quê? Prancheta e papel, nós vamos escrever o que no papel? Daí eu falei para vocês o seguinte, bom, vocês vão fazer um protocolo de observação. Lembra disso? Por exemplo. Então assim, ó, a gente conversou sobre protocolo de observação, vocês estavam falando de observação, só que em algumas partes da pesquisa de vocês está dizendo que é um questionário para os professores. Tá? Então verifica bem isso, acerta isso, tá certo? Se é questionário, se é protocolo de observação, beleza? Porque no apêndice está observação. No apêndice dá, protocolo de observação. Sim, só que a gente deixou mais adequado que os professores mesmo de educação física respondessem. Então é um questionário para os professores. Tá, então vamos dar para questionário e lá atrás está protocolo de observação. Beleza. Tudo erro que corrige. Isso aqui 10. Tá, aqui, enfim, tá umas anotações aqui que a gente precisa assim, ó. Por exemplo, analisando a orientação dos pacientes, verificou-se tal. Daí vocês colocam assim, ó. Envolvem condições especiais de equipamentos sofisticados, como campos, piscinas, bicicletas, pistas, ringues, ginásios. Na minha opinião, o que a gente poderia fazer é o seguinte, colocar alguma coisa que seja mais interessante. Porque olha só, se a gente for começar a tratar de piscina, pistas, bicicletas, uma bicicleta oficial de corrida custa por volta de 15 mil euros, é uma coisa inacessível. Com 15 mil euros a gente faz uma monstra numa pista de atletismo, bota uma galera trabalhando, e não uma criança em cima de uma bicicleta, tá certo? Então assim, fazer uma alusão a alguma coisa que seja um pouco mais no nosso mundo, alguma coisa um pouco mais nossa, um pouco mais palpável. Daí eu coloquei aqui também o seguinte, daí vocês colocam que as lutas caracterizam-se por regulamentação específica, fim de punir, violência, não sei o que. Daí você coloca ali
porque os parâmetros curriculares nacionais colocam uma questão de oponentes e tal, muito legal, e é perfeitamente isso que está nos PCNs. Mas eu acho legal vocês colocarem um adendo, já que a gente está trabalhando em cima de escola, em cima de séries iniciais, em cima do contexto, desse contexto escolar, seria mais interessante também que vocês colocassem as lutas no contexto do desenvolvimento motor, certo? Inclusive as lutas foi a minha última disciplina com vocês, e em todas as aulas, sem exceção nenhuma, eu me lembro de ter dito um monte de coisa, mas uma das coisas em comum em todas as aulas é que as lutas têm foco no desenvolvimento motor quando a gente está trabalhando com as crianças. Sim ou sim? Perfeito. Então, assim, coloca lá alguma coisinha a respeito das lutas enquanto desenvolvimento motor e foi o espaço. Cuidar bastante com termos repetitivos, tá certo? Ó, sobre esse aspecto vale a pena ressaltar, não sei o que, Souza Júnior, que ressalta, quer dizer, ressalta, você está saltando. Sai tentando saltar, saiu, tá certo? Então é isso aqui. E nas considerações finais, eu acho que dá para complementar um pouquinho os argumentos conclusivos, certo? Coloca ali mais algumas coisinhas e tal, e correr para o abraço. Eu não sei se a Carla falou das referências, né? Então não tem mistério. A referência é o seguinte: consta lá o bregolato tem que aparecer no texto, citado, tá? E vice-versa. Se o bregolato estiver lá, ele tem que estar aqui também. Tá certo? Beleza? Meninos, obrigado pela apresentação. Vocês fiquem ali fora um pouquinho.